Saudações a todos os entrerrianos e a todas as entrerrianas. Eu estou aqui hoje para dizer que sempre procurei ter o maior zelo possível com o dinheiro público e com a minha responsabilidade de trazer mais qualidade de vida, mais saúde, educação, cultura, esporte, turismo, tudo que venha beneficiar os nossos cidadãos. Então, também estou aqui para esclarecer todos os pontos que a Câmara Municipal levantou a respeito da questão das cirurgias que foram feitas. Lembro que à época nós tivemos, depois da pandemia, nós tivemos um aumento muito grande, um acúmulo, aliás, um acúmulo muito grande de cirurgias para serem feitas. E preocupado com isso, o secretário da Saúde à época me procurou, falou dessa situação e disse que seria importante para as pessoas que estavam esperando e precisando de cirurgia que a gente as fizesse. Então eu perguntei para ele, mas nós temos dinheiro para isso? Temos. E isso é legal? É legal. Realmente eu tenho que esclarecer que aí no primeiro ponto aí que a Câmara levantou, que a gente fez esses processos de cirurgias sem licitação. O que eu tenho a esclarecer é que a Lei 1663, de 7 de fevereiro de 2014, feita pela Câmara Municipal, ela autoriza o prefeito municipal a fazer um programa de cirurgias. E foi necessário isso, nós decidimos junto com o secretário, porque na pandemia as cirurgias foram suspensas. E depois o Estado não estava mais fazendo as cirurgias. Então, com esse acúmulo, nós resolvemos fazer na forma da lei. Nós não passamos por cima da lei, né? E também tínhamos parecer jurídico que não era necessário a licitação, por uma questão legal. Com relação à segunda denúncia, que fala que não houve autorização do controle interno, eu tenho a dizer o seguinte: a requisição era feita e é feita sempre, né, primeiro pelo secretário. Depois eu autorizava e depois, finalmente, a controladora também assinava a requisição. Então não há sentido em falar que não passava pelo controle. Todas as requisições passam pela controladoria do município. Quanto à terceira denúncia, eu quero lembrar o seguinte, que algumas cirurgias foram feitas por ordem judicial e as outras não. As outras a gente seguiu o parecer legal da assessoria jurídica que nós temos na prefeitura e também pela anuência de todas as pessoas que assinavam as requisições e os empenhos de que poderia ser feito. E então não procede a alegação de que a gente tivesse que comunicar a Câmara Municipal. Primeiro, por causa da Lei 1663 já anunciada aqui, nós também tínhamos dotação orçamentária para isso. Então, não era necessário a gente pedir autorização da Câmara. Então, tudo se resume que nós fizemos de uma maneira legal. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para as pessoas é que só quem está precisando de uma cirurgia, em alguns casos que estava esperando até cirurgias há mais de 2 anos. Então só essa pessoa pode avaliar o que estava sentindo. Então era uma solução para o caso dessas pessoas.
que já às vezes já estava há muito tempo já precisando de uma cirurgia. Então quem precisa de uma cirurgia, mesmo que não tenha muito tempo, ela sabe como aquilo está afetando a vida dela, né? Tanto fisicamente como mentalmente. Quanto à quarta denúncia, que fala que foram feitas cirurgias e que foram lançadas como demandas judiciais e não foram. Bom, foram muito poucos casos que aconteceu isso, meramente por um erro de lançamento. Não houve intenção nenhuma. E outra coisa, o fato de ter lançado errado pode ser corrigido. E o fato de ter sido lançado errado não causaria nenhum prejuízo ao erário público, quer dizer, ao dinheiro público. Quanto à quinta denúncia, eu quero dizer que eu não me envolvi diretamente nisso, porque dentro da secretaria tinha pessoas para recolher documentos e recolher possíveis devolução de dinheiro. Então, esse pessoal da saúde cuidava dessa questão de, por exemplo, pegar o orçamento, pegar documentos pessoais, relatórios médicos e também de cuidar da questão do dinheiro, né, os recibos. Então, tudo isso foi feito e dos 27 beneficiários, apenas 6 ainda estavam com alguma pendência. Então, instituí uma comissão e essa comissão regularizou essa situação. Portanto, não há como se falar que eu fiz errado ou que eu fiz a revelia da Câmara Municipal. Quanto à sexta denúncia, o paciente Felipe William, ele teria que fazer uma cirurgia bariátrica, mas por causa da questão do peso dele, ele não pôde realizar o procedimento. O médico então colocou nele um balão gástrico para que ele pudesse perder alguns quilos, de modo que permitisse a ser feita a cirurgia dele. E assim foi feito. Com isso, ele pagou a parte do balão gástrico e ficou sobrando uma parte ainda, que seria, o total seria feita a cirurgia bariátrica. Então, esse dinheiro que ficou sobrando, que ele não utilizou, ele devolveu com correção monetária para a prefeitura. Então, não teve nada dessa questão de que ele não tenha feito o pagamento correto. Bom, com relação à cirurgia de Natália, eu tenho a dizer o seguinte, que ficaram para trás para ela prestar conta e pagar R$180. A comissão fez a correção monetária, que deu R$210 aproximadamente. Foi emitido o documento de arrecadação municipal para ela pagar até dia 30 de 11. Então, a comissão vai verificar, né? Está acompanhando, vai verificar se esse débito foi pago. Com relação às cirurgias ditas como plásticas, nós refutamos por isso. A cirurgia de Maria Anunciação, que é uma senhora de 81 anos, se não me engano, ela foi fazer uma correção na pálpebra do olho, porque ela tinha um problema de pálpebra caída que estava impedindo a visão dela. Então, isso não caracteriza uma cirurgia plástica. No caso do Diogo Vinícius, foi uma indicação, foi uma relação errônea no seu pedido. Mas, na realidade, o que ele fez foi uma cirurgia para correção de septo e adenoide. Esses dois casos aí que foram considerados cirurgias plásticas, eles foram explicados pelo
pelo secretário de saúde, mesmo porque eu não tenho conhecimento para falar alguma coisa sobre essas intervenções. Quanto à denúncia número 8, eu quero esclarecer o seguinte: não procede o que está colocado nela de que eu fiz uma intervenção para a operação do prefeito de Suaçuí, senhor Geraldino. Por quê? Porque esse procedimento foi feito todo dentro da Secretaria de Saúde, não veio para mim. E foi feito através do programa do Estado Valora Minas, o que não ocasionou nenhum gasto financeiro do município. Com relação à denúncia número 9, que cita o atendimento ao paciente Sérgio Aguiar Teodoro, nós temos que esclarecer que o médico Dr. Rafael depôs perante a comissão processante que ele recebeu 1.900 e poucos reais pelos serviços de ajuda na cirurgia. E que o outro médico, o Dr. Alexandre, operou o Sérgio no Hospital São Lucas, onde o Dr. Rafael é cirurgião, e ele fez as outras despesas. Está lá constando como honorários médicos, mas tem honorários médicos, tem a questão de custos de hospital, anestesistas, ajudantes, talvez enfermeiros, então completando esse dinheiro que ele recebeu. Nós temos que salientar, então, que ficou dessa forma, ficou esclarecido o caso do paciente Sérgio, que o município pagou realmente os 14 mil que foram orçados para a cirurgia. É uma cirurgia ortopédica. Com relação à denúncia de número 10, que alega que eu, como prefeito, autorizei cirurgias com preços infinitamente, que foi colocado, infinitamente superiores à tabela SUS. Eu tenho a dizer o seguinte: primeiramente, não é infinitamente, mas o que eu tenho que dizer é o seguinte, que desde 1991, portanto há 32 anos, a tabela SUS não é reajustada. Então ela está completamente fora da realidade. Além disso, o acúmulo de cirurgias que vieram através da questão da pandemia e também da fila que já existia, nós, como Estado, não estava fazendo cirurgias, porque aí acumulou para o Estado inteiro. Então, nós tivemos que tomar uma medida. Aí, fomos olhar o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, esclarece que o prazo acima de 180 dias para se realizar uma cirurgia eletiva é excessivo. E tinha gente que, por exemplo, há 2 anos estava esperando a cirurgia. Então, são essas razões pelas quais nós fomos obrigados a atender ao pedido do secretário para diminuir ou, às vezes, até eliminar, se fosse possível, as demandas por cirurgias no nosso município. Com isso, a gente tem certeza, inclusive, que a gente evitou muitas decisões judiciais obrigando-nos a fazer essas cirurgias. Relativamente à denúncia de número 11, eu quero esclarecer todas as questões aí levantadas. Primeiro, que o procedimento que era feito antes, porque depois nós modificamos isso, que a entrega dos cheques era feita para o paciente, e o paciente pagava as despesas orçadas e depois prestava contas.
Então, nós mudamos isso, né, e a prefeitura passou a entregar os cheques para os médicos e os hospitais que fizessem o procedimento. Além disso, nós, por causa da plenagem que nós fizemos no nosso município, o que veio inclusive a favorecer muito o nosso Hospital Cassiano Campolina, porque vem recursos a mais diretamente para ele prestar mais serviços. Além disso, né, que eu falei do hospital, nós também fizemos então o que é exigido pela plenagem, colocamos um enfermeiro, 40 horas de trabalho, e uma médica 24 horas, um médico ou médica que trabalha 20 horas, para fazer a regulação desses pedidos de cirurgia. Então, são profissionais que conhecem o caso, né, vão estudar o relatório médico, vão saber o que é mais urgente, o que não é mais urgente, para estabelecer uma lista para que ela seja seguida. O que antigamente não acontecia. Por quê? A escolha era feita pelo secretário de saúde. Então, ele é que fazia a requisição em nome das pessoas que ele tinha na lista dele. Então, essa é a questão. Outra questão é com relação à escolha das pessoas. Eu nunca pedi ao secretário ou a qualquer pessoa que trabalhava na Secretaria de Saúde para atender alguma pessoa, uma pessoa indicada por mim para fazer cirurgia. Isso ficava a cargo lá do secretário e internamente dentro da Secretaria de Saúde. Quanto à presença do Alexandre lá no meu gabinete, às vezes que a gente entregava cheque, eu quero dizer o seguinte, que o Alexandre ele é secretário de uma secretaria que tem muitos assuntos a tratar com o prefeito. Então, muitas vezes, algumas vezes, né, coincidia dele estar lá e a gente atender a pessoa. Com relação à entrega de cheques, também quero esclarecer que não era a maioria que eu entregava. Eu entregava cheque para algumas pessoas, não para todas. E por que eu fazia isso? Para a gente sentir quais as pessoas que estavam sendo beneficiadas, né? Então a gente tinha uma conversa ultra rápida com essas pessoas. E outra coisa que eu alego é o seguinte, da questão de pedido de voto. Olha, por que eu ia pedir se eu estava atendendo poucas pessoas para entregar o cheque? Por que eu iria pedir a elas e não pedir a todas? Então eu teria que chamar todas que fossem beneficiadas para eu fazer esse pedido. Então não tem sentido o que foi falado por uma ou outra pessoa nesse sentido. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que eu só fiquei sabendo que funcionários também foram beneficiados depois que surgiram essas denúncias. Agora, quero dizer o seguinte, que os funcionários também têm o mesmo direito de todas as pessoas. E o fato de alguns terem sido atendidos não caracteriza a questão pessoal. Então, não houve a quebra do princípio da impessoalidade. Com relação à última denúncia, a de número 12, eu tenho a dizer que a prova aliás, para o pessoal ficar sabendo, essa denúncia refere-se a plantões médicos que foram contratados para que o Dr. Sérgio os atendesse a esses plantões. Acontece que levantamos, essa questão foi levantada
pela Câmara Municipal, e a partir daí foram colocadas situações em que o médico estaria num determinado dia num hospital em Lafayette e no mesmo dia fora lançado plantão dele. E como que isso acontecia? O secretário de saúde, né, à época, ele designou uma enfermeira para estar acompanhando o médico na realização desses exames. E essa enfermeira é que fazia o controle dos plantões realizados pelo Dr. Sérgio. Ela que informava a Secretaria de Saúde quantos plantões ele tivera feito, em que dias que ele fez os plantões. E ela tinha, então, a obrigação de estar registrando, né, todos os atendimentos de todas as pessoas atendidas, digo eu. Então ela tinha que fazer essa relação e pegar inclusive a assinatura da pessoa que usou o plantão, que se utilizou do plantão. Então essas informações de que plantões foram feitos em que dias era feita por essa enfermeira, que era responsável por acompanhar os plantões do Dr. Sérgio. Então a gente percebeu que realmente alguns plantões, ou muitos plantões, não foram realizados. E mesmo assim foram atestados por essa enfermeira. Dessa forma, o que nós agimos de imediato? Como a enfermeira era contratada, ela não era efetiva, eu determinei a exoneração dela. Mas antes da portaria sair, rapidamente, ela apresentou um atestado de licença por 10 dias. Dessa forma, eu tive que adiar a demissão dela. Só que depois dos 10 dias, ela entrou no INSS e ganhou uma licença, né? Ela passou por um perito e ganhou uma licença de 30 dias. E a lei, ela assegura a pessoa que passou por esse processo dos 30 dias e recebeu então a licença por 30 dias, ela fica estável até um ano. Até não, durante um ano ela fica estável. Então, dessa forma, não pude concretizar a demissão dela. Agora, é claro que a prefeitura, eu estando cassado agora, eu não posso tomar medida pela prefeitura, mas eu posso entrar com uma denúncia. E essa denúncia, se a prefeitura não entrar com ela, certamente eu vou entrar com a denúncia para que ela seja desligada dos quadros da prefeitura. Outra coisa que eu quero dizer é que a comissão que eu instituí para apurar o cumprimento de todos os plantões que foram anotados para o Dr. Sérgio, então essa comissão terminou o trabalho, indicou os dias e nós estávamos no momento de levantar os dias de plantões que foram pagos indevidamente para que a gente apresente à justiça, ou não sei se a gente tem que fazer primeiro um processo administrativo, ou até judicial, se for preciso, para que o Dr. Sérgio reponha aos cofres públicos o dinheiro que ele recebeu pelos plantões não efetivados. Vou fazer algumas considerações finais. Em primeiro lugar, o meu compromisso, quando entrei na prefeitura, fui eleito 2 vezes com votações expressivas.
E o meu compromisso era de fazer o melhor para Entre Rios de Minas, baseado nas experiências que eu tive durante a minha vida. Experiências, inclusive, na administração, tanto da Prefeitura de Belo Horizonte, quanto na Secretaria de Reforma Agrária do Estado de Minas Gerais. Então, eu tinha condições de contribuir para aumentar a qualidade de vida da população da minha terra, Entre Rios de Minas. E também ajudei até, muitas vezes, o município sem cobrar por isso. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. O prefeito e os funcionários têm direito a diárias quando viajam a serviço para fora. Eu nunca recebi uma diária sequer. O carro do gabinete é de direito do prefeito usá-lo, mas eu só usava o carro do gabinete a serviço. E muitas vezes usei o meu próprio carro a serviço. Me primei pela honestidade que eu sempre tive. Sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa proba. Nunca me beneficiei do dinheiro público. Nenhum centavo. Por nenhum lugar que eu passei. Então, essa cassação do meu mandato, que foi um ato político, não foi um ato técnico, me pareceu que aqueles votantes não leram a defesa que a gente fez relativa às denúncias que foram feitas. Me pareceu isso. Porque não é possível você lá ter 12 denúncias e ser condenado nas 12 denúncias por 6 dos 9 vereadores. E foi o que aconteceu. Então, me julgo pelo meu passado, pela minha honestidade, que ninguém pode questionar. Então, eu me sinto injustiçado nesse julgamento que foi feito, que culminou com a minha cassação. Espero em Deus que as pessoas, tantas que me conhecem pessoalmente, quanto todas as outras, tenham isso claro. Graças a Deus, não peguei um centavo da Prefeitura de Entre Rios de Minas. Graças a Deus, eu sou uma pessoa honesta. Posso ter a minha consciência tranquila. Então, eu quero deixar essa mensagem para o povo de Entre Rios de Minas, meus conterrâneos e minhas conterrâneas, para que eles saibam realmente o que aconteceu. Então, foi o objetivo dessa conversa que eu tive com a comunidade hoje, para explicar essas questões que às vezes o povo não fica sabendo, ou às vezes fica sabendo de forma equivocada. Agradeço a todos os entrerrianos, aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram, mas que me deram, a oportunidade de ter podido fazer pela minha terra o que eu fiz. Gostaria de ter feito, de fazer muito mais, mas todo mundo sabe
que os recursos que vêm para Entre Rios e Minas são muito pequenos. A nossa receita, em vista da nossa necessidade, é muito pequena. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer muita coisa para melhorar a qualidade de vida dos nossos conterrâneos e das nossas conterrâneas. Muito obrigado por vocês terem lido, ter assistido a esse vídeo. Convidem outras pessoas a assistirem também. Repassem para as outras pessoas também, por favor. É uma questão de justiça que eu não recebi nesse julgamento da Câmara. Eu recebi injustiça.